Salve, salve, rapaziada. Vídeo de quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. E falaremos hoje sobre jogadores brasileiros que podem estar na Copa de 2026. Aí sim, hein, Gustavo? Superados traumas de 2022? Ainda não, né, Gustavo? Não tá superado. Principalmente que o Neymar já tá pronto pro Réveillon. Eu tô triste ainda, o Neymar já tá... Você viu a foto que ele postou no Instagram aí? Já tá tudo no estilo, na estica. Todo dia. E o Mbappé já voltou a treinar, você viu isso aí? Foda-se também, né? O povo também quer encher o saco pra caralho. Ai, Mbappé Eu não discordo, eu acho que o cara tem que curtir as férias dele. Eu não julgo ele nisso, não. Todo mundo tá pensando que o Mbappé chegou para treinar. Ele chegou para mandar o Messi embora. Já tá alinhando ali com o presidente e essa que é a verdade. Foi no RH. Foi no RH. Antes de mais nada, salve, né? Salve, Gustavo. Boa tarde a todos. Meio-dia, né, de quinta-feira. Esse vídeo está indo ao ar. Faltam 2 dias para o Natal e nós estamos aqui, né, Gustavo? Trabalhando bastante e sendo olheiros da CBF. Será que bons olheiros, né? A gente vai falar um pouquinho dos jogadores aí que podem estar na Copa de 2026. Eu e o Gustavo já tivemos uma leve divergência antes da gente fazer o vídeo, mas a gente vai indo jogador por jogador, né, Gustavo? Vamos começar do goleirão, João Paulo. João Paulo, goleiro do Santos, cria da base santista, Gustavo. Ele tá no Peixe desde as categorias de base e principalmente nesses últimos 2 anos, ele vem fazendo milagre atrás de milagre. Tá tendo mais milagre que o Vaticano, João Paulo, nessas temporadas pelo Santos. E salvou de muitas derrotas e vamos combinar, né, Gustavo? A situação do Santos, que não foi boa nos últimos anos, na minha opinião, seria muito pior sem o João Paulo. Você concorda? Concordo plenamente. Um goleiro jovem que surgiu aí, né? O Santos que troca bastante de goleiro, né? Acho que nos últimos... diferente, do Corinthians, do Palmeiras... comparando até um pouco com São Paulo, né? Que nos últimos 10 anos tiveram vários goleiros aí, Santos e São Paulo. E agora parece que encontrou um bom goleiro, né? Vamos ver se o Santos, né? Que é um time que não anda muito bem financeiramente já faz tempo, vai vender esse daí que tem. Mas é o goleiro mais regular do Santos até agora. Flamengo tava doido para comprar, mas o Santos esse conseguiu segurar. A gente fala sobre goleiros, né? De idade de goleiro, ele tem 27 anos, Gustavo. É jovem. Para goleiro é jovem, vamos combinar que ele ainda tem 10 anos no mínimo aí de vida profissional. Então, para a próxima Copa do Mundo, ele terá 31 anos de idade. Então, é uma boa idade, certamente estará no seu auge como goleiro. E para mim, é um provável nome para estar em 2026. Então, para você, estamos de acordo, né, Gustavo? Para mim, estou de acordo. João Paulo, grande candidato aí. Até porque, né, Caio, o Alisson, ele tem, eu não sei agora quantos anos ele tem, mas ele já fez a sua segunda Copa do Mundo. O Ederson também já é um goleiro com a idade um pouco mais avançada. O Everton também. Acho que os 3 goleiros não podemos dizer que é muito difícil que eles estejam na próxima Copa do Mundo. Então, vai abrir o caminho aí e acho que o João Paulo, se manter essa consistência aí, é um grande candidato. Não sei titular, né? Porque, obviamente, todo mundo dá mais valor para quem está na Europa, mas é um grande candidato, sim, para estar na seleção. Perfeito. E em 4 anos, muita coisa pode mudar. Ele também pode estar na Europa, né? Então, agora, Gustavo, goleiro é até mais fácil. O goleiro, o Brasil, ele está recheado de bons goleiros. Então, além do João Paulo, poderíamos falar sobre outros goleiros. Mas, na minha opinião, na nossa opinião, ele é o principal goleiro jovem, entre aspas, do futebol brasileiro. Agora, lateral direito, Gustavo, foi uma dificuldade encontrar. Assim como foi para a Copa de 2022, assim como está sendo para os clubes brasileiros. Mas é uma jovem promessa do Furacão, Gustavo, lateral direito, Kelvin. Kelvin, não é Kelvin. Kelvin. Tem 21 anos apenas, ele está no Furacão desde a categoria de base e no momento ele está vivendo um impasse na carreira. Ele não vai ficar no Furacão. O Vasco é uma equipe que está querendo contratar, mas ainda não é nada certo que ele vai para o Vasco ou vai para alguma equipe da Europa.
eu vi algumas partidas dele, principalmente na Libertadores. É um lateral que avança bastante, tem uma boa marcação. Não dá, óbvio, ele tem 21 anos apenas, não dá para falar que ele é um jogador completo, é muito cedo, mas é um jogador que foi muito importante para o Atlético Paranaense. Só que me preocupa esse ponto, Gustavo. Eu acho que se ele fosse tão bom assim, ele não iria para o Vasco, com todo respeito ao Vasco, que está tendo um aporte financeiro, mas eu acho que ele já migraria direto para a Europa. Então, eu coloquei ele, mas eu mesmo assim fiquei na dúvida, porque não tem outro nome, né, Gustavo? Aqui no futebol brasileiro não tem outro nome. Jovem jogador não, né? Os jogadores mais os laterais que a gente tem aqui são muito mais experientes e também a gente não tem um lateral direito ali que seja unanimidade, né? A gente tem aí no campeão da Libertadores, que é o Flamengo, a gente tem o Rodinei, né? Que pensar Rodinei em seleção é um pouco distante. E no Palmeiras também, que é outro time que é topo brasileiro, a gente tem o Marcos Rocha, né? Então você fica meio, porra, o que acontece? Então, realmente, lateral direito é uma posição carente. Surgiu o Kelvin agora, né, principalmente nessa reta final aqui da temporada no Atlético Paranaense, foi muito bem, mas ainda é um jogador a ser lapidado, vamos dizer assim, né? Acho que até por isso não teve grandes propostas, mas fica aí, né, para os clubes paulistas, principalmente, que muitos estão precisando de lateral, o Kelvin está no mercado aí, né? São Paulo poderia ir atrás, o próprio Corinthians, né? Enfim, é um jogador que a gente espera que seja. Eu acho que ele ainda tem uns pontos a se corrigir, né? Vendo ele jogando, né? Principalmente durante a Libertadores, que eu vi alguns jogos mais. É um jogador que não comprometeu, mas também não é um destaque tão longínquo, que é essa palavra, do que os jogadores que a gente forma aqui na lateral direita. Então, não vejo tanto brilho também o Kelvin, mas claro, tem 21 anos, é jovem, pode surgir aí, vamos ver para onde ele vai agora, né? Exatamente. E lateral direito tá escasso mesmo, bem difícil encontrar alguém. Tem o Mateuzinho do Flamengo também, mas o Mateuzinho acabou ficando no banco para o Rodinei, então pouco atuou, então não dá para falar muito dele. Lembrando que nós estamos falando de jogadores que podem estar na Copa de 2026 e que atuam no futebol brasileiro. A gente não pegou ninguém da Europa, só jogadores que estão aqui no futebol brazuca. E o zagueiro, Gustavo, um zagueiro jovem, tem 25 anos apenas, o Nino do Fluminense. Ele é formado nas categorias de base do Sport do Criciúma, fez 2 temporadas profissionais pela equipe do Criciúma e desde 2019 está no Fluminense. Ele tem passagens pela seleção olímpica, ele foi campeão olímpico em 2021 e por esse título, pela boa campanha dele nas Olimpíadas, que ele foi muito bem na campanha do título olímpico, do segundo título olímpico da seleção brasileira, o Nino, obviamente, está no radar. E além da boa passagem pela seleção, ele vem fazendo ótimas partidas pelo Fluminense, um zagueiro muito seguro, um zagueiro veloz, assim como é a dupla dele que a gente colocou aqui, e o Nino está no radar. Concorda, Gustavo? Concordo. Outra posição aí, né, que a gente vai ter que buscar jovens jogadores, e olhando aqui para o Brasil, né, que acho que é muito bem falado isso, que a gente está olhando mais aqui para o Brasil, obviamente também a gente consegue acompanhar um pouco mais, e o Nino é um jogador que conseguiu se destacar, acho que eu vi ele, né, eu comecei a ver ele de uma forma diferente nas Olimpíadas, principalmente, e aí agora no Fluminense, também é um jogador que, o Fluminense que sempre busca, né, alternativas com jogadores mais jovens. O Nino, ele tem 25 anos, na próxima Copa do Mundo vai ter aí seus 29. Acho que é uma idade madura, né, para um zagueiro chegar na Copa do Mundo. Então, tomara que seja uma opção aí para nós, né? Tomara que o Nino continue bem, enfim. E se o Diniz for para a seleção, igual estão falando, Gustavo, pode ser que o Nino vá mesmo para essa seleção. O Diniz é fiel aos seus jogadores, né? Jogador que é de confiança, ele vai até o final com o cara. Então, graças a Deus ele tretou com o Tietê, né? Que senão a gente senão fudeu, E a dupla de zaga do Nino, Gustavo, esse eu tive a oportunidade de acompanhar no estádio atuando, fui participar de uma transmissão lá na rádio que eu trabalho, no Palmeiras e Bragantino, e é esse cara aí, o Léo Ortiz.
Ele que é formado nas categorias de base do Inter, tem 26 anos de idade. Ele atuou também no esporte, assim como o Nino, e ele foi emprestado ao RB Brasil depois pelo esporte, e logo na sequência foi contratado ainda pelo Bragantino, não era nem RB Bragantino, está no Bragantino desde 2019 e ele já atuou pela seleção brasileira. Ele foi convocado para a Copa América de 2021, mas após isso ele não teve mais oportunidades pela seleção. Mas assim como o Nina, um zagueiro veloz, um zagueiro que tem um ótimo posicionamento ali dentro da área, na parte defensiva, é um ótimo jogador. Nessa temporada ele acabou oscilando um pouquinho, assim como toda a equipe do RB Bragantino, exatamente, que fez uma péssima campanha. Mas você colocou o Bragantino no G4, né? A gente tem que fazer esse react aí, hein, Gustavo? A gente precisa ver um dia para fazer isso aí. Mas depois a gente combina isso aí, mas vai ser bom esse vídeo aí, porque eu falei muita merda nesse vídeo. Mas o Léo Ortiz é um bom nome, né? Tem potencial, né, Gustavo? Pode ser um jogador que chegue na seleção brasileira? Será a briga por titularidade? Tem potencial. Ele foi muito bem em 2021, né? Acho que não à toa ele foi convocado para a Copa América. Infelizmente não teve mais oportunidades. Até não sei porquê, viu? Porque acho que poderia testar um pouco mais o Léo Ortiz na seleção. É um jogador jovem, né? Um jogador que não entraria para ser titular absoluto, obviamente, mas é um bom jogador, um bom zagueiro que chegaria bem. Né? É curioso que ele jogou no RB, jogou no Bragantino e joga no RB Bragantino, né? É engraçado, porque antes mesmo da fusão ele já estava ali. Mas enfim, 2021, com muito mérito, esteve na bola de prata, né, do Brasileirão, o melhor zagueiro aí. Então, é mais um jogador para se ficar de olho. Infelizmente, essa última temporada não foi tão bem quanto a gente esperava, né? Repetindo, assim como o Bragantino como um todo, o RB Bragantino como um todo. Mas concordo com você que é uma opção aí para a próxima Copa do Mundo. Repetindo, o setor da defesa ali, né? Lateral, goleiro, zagueiro, lateral, um setor que com certeza a gente tem que buscar alternativas, né? Diferente do ataque, que a gente tem muito jogador jovem, mas lá atrás não vai rolar repetir o mesmo time. Não. E os jogadores que, pelo menos, nós entendemos ser como boas peças, né, para a próxima Copa, são jogadores não tão jovens assim, 25 anos, né? O cara vai ter 29 na Copa, óbvio, é uma boa idade, o cara aguenta jogar uma Copa do Mundo, óbvio, mas não é tão menino ainda, né? Então essa parte defensiva pode ser um problema daqui a alguns anos, porque atualmente na seleção brasileira, para mim, a parte mais segura dessa seleção é a parte defensiva. Não sei se você concorda comigo, mesmo com essas derrotas da seleção em Copas do Mundo, as defesas da seleção brasileira passam muita segurança. Concordo. E até pela. Acho que até essa idade, né? É que é foda. Falar só a idade, que é um fator determinante, é difícil. Obviamente que é a técnica, é a vivência do jogador. Não adianta o cara ter 30 anos e jogar só o Paulistão, por exemplo, né? Então, não querendo, claro, ofender ninguém, mas 29 anos para um zagueiro, se você olhar, eu acredito que se você olhar a maioria das equipes da Copa do Mundo, eles têm essa faixa de idade, porque é uma posição que você exige maturidade, exige experiência, exige segurança. Então, acho que é uma idade ok, né? Exato, e esse eu acho que tem. Até mais difícil, desculpa. É até mais difícil, por exemplo, pensando a longo prazo, né? Um jogador, um defensor de 20 anos, 19 anos se destacar. Não, é mais difícil. Um atacante é mais fácil, pô. Um atacante, ele tá ali, ele faz a graça dele lá na frente. Pô, esse cara é bom. Defensor, não. Defensor, dificilmente ele tem mais espaço no time, não. Posição que você não pode arriscar tanto. Então, geralmente ele vai aparecendo conforme a maturidade, vai ganhando seu espaço. Então, até por isso, aparecem um pouco mais tarde aí esses nomes. Assim como o goleiro, né? Difícil você ver um goleiro de 18 anos que tá fechando o gol titular absoluto. Não tem, é raro, é verdade. Você tem toda a razão. E na lateral esquerda, Gustavo, para mim esse é brabo. Para mim esse é o que tem mais chances de estar na próxima Copa do Mundo. Óbvio que em 4 anos muita coisa pode acontecer.
mas o Guilherme Arana ele tinha tudo para estar nessa Copa, né? Infelizmente, uma lesão no seu joelho acabou tirando ele da Copa do Mundo, mas é um grande lateral. Ele já se provou ser um grande jogador. Então, o Guilherme Arana tem grandes possibilidades de estar na próxima Copa do Mundo. Já atuou em 4 partidas pela seleção brasileira e também é campeão olímpico no ano de 2021. O Arana é formado nas categorias de base do Corinthians e profissionalmente ele atuou pelo Corinthians, Atlético Paranaense, Sevilha, Atalanta e atualmente está no Galo, Gustavo. Então, o Guilherme Arana, belo jogador, um jogador que no início da carreira... Bonito, Guilherme Arana. Na atuação, a latinha dele é meio judiada, ainda mete esse loiro pivete aí, dá uma judiada ainda mais. O Gustavo que vai pintar o cabelo dele de loiro agora para o Natal também. Mas o Arana era um jogador que no começo da carreira era muito bom atacando e pecava na defesa, né, Gustavo? E agora ele nivelou isso aí, ele aperfeiçoou sua marcação e é um dos principais laterais esquerdos do Brasil, não digo nem só do futebol brasileiro, concorda? Eu acho que o Arana deveria até, né, antes da lesão, acho que ele poderia ser até titular da seleção brasileira, né? Obviamente que o Alexandro não acho que sairia tão fácil, né? Principalmente porque o Tite é um cara que né, segue muito a sequência, né? Dá sequência pro cara, ele confia no cara, não tira o cara, enfim. Mas bola, eu ainda preferiria o Guilherme Arana, né? E com certeza ele estaria na Copa de 2022. Infelizmente teve uma lesão. Não me lembro com quem, também não quero atacar ninguém, assim, mas um lance completamente desnecessário, uma bola no meio campo, uma entrada dura. Vamos assim. Atacar, eu vou pesquisar. Eu não lembro quem foi, mas, porra... Eu acho que foi o Carlos Eduardo, não tenho certeza, mas eu vou acho que é bom palpite. Mas, enfim, jogada completamente desnecessária. E o Arana, infelizmente, ficou de fora da Copa do Mundo, né? Um sonho para ele e acho que ele poderia ajudar muito a seleção brasileira. Principalmente porque a gente perdeu o Alexandro, a gente perdeu o Alex Telles, né? A gente perdeu o Danilo. A merda aí. O Danilo foi pro... obviamente, o Arana também poderia se machucar, mas o Danilo foi jogar no lado esquerdo e os dois laterais machucaram, porra. E o Arana acho que é melhor que os dois. Enfim, também. Né? Não se chora pelo leite derramado. Mas agora o Arana é craque de bola, ele joga muita bola. E agora, Caio, acho que esse daí já é uma realidade, né? Acho que esse daí, diferente dos nomes que a gente falou até aqui, como você mesmo disse, ele já se provou, né? Ele atuou pouco na seleção brasileira, ficou um curto período na Copa do Mundo, mas aqui no Brasil, o Arana já podemos dizer que é um jogador que está na história do Brasileirão, por exemplo, pelo menos vamos dizer assim, né? Que é um jogador que já tem conquistas grandes aí e já se provou. Agora a gente tem que torcer para ele ter sequência, né? Tem que torcer para ele voltar bem, tem que torcer para nesses 4 anos aí ele ficar com a cabeça na seleção, né? Ele ter foco, porque eu acho que ele tem muito potencial para estar na próxima Copa do Mundo. E foi o Carlos Eduardo que quebrou ele no meio mesmo na partida, óbvio, não teve a intenção, né? Eu acho que ninguém tem essa maldade de romper o ligamento do joelho do cara, mas enfim, a dividida foi com o Carlos Eduardo, que pertence ao Palmeiras, né? Jogador do Palmeiras, o Carlos Eduardo, e o Arana tem muita identificação com o Corinthians. Será que tem alguma? Enfim, né? Só joguei. Mas enfim, outro nome, Gustavo, agora falamos do Arana. O Arana, só um pontinho antes de passar para o próximo jogador, ele tem um ponto aí que muita gente fala, ele não deu certo na Europa. Também pode ser um ponto aí que pode desaboná-lo. Não que o Alex Telles e o Alexandro tenham uma linda carreira europeia, mas, enfim, deram mais certo que o Arana. O Alexandro tem. Hoje ele já tem. Né? Joga no Juventus. Sim. E firmado, assim. Mas realmente, o Arana infelizmente não encaixou. Mas acho que foi muito rápido também. Às vezes não era o momento do cara. Ele ainda é novo, né? Eu não sei se agora ele volta para a Europa, né? Não dá para saber também. Mas sei lá, esse bagulho de Europa a gente já viu, a gente sendo eliminado da Copa do Mundo, a gente tomou no cu com essa parada de Europa, porque Gabigol, Reinaldo, não
não perderia pênalti, pô. Os caras não perdem pênalti. Gabigol, Reinaldo. Vai levar o Reinaldo para cobrar um Fábio pênalti. Santos. Porra, não perdi o pênalti, porra. Gustavo Scarpa. É, verdade. Enfim. Agora, Gustavo, uma das principais revelações do Campeonato Brasileiro, o volante André, que eu não sabia o quanto ele era feio. Eu nunca tinha visto uma foto dele, vi ele jogando, mas... Que isso. André, te queremos aqui, André. Para, caralho. Tá fechando portas, porra. Mas, enfim, é feio, mas joga um belo futebol, né, Gustavo? É um bom jogador. É o volante moderno, né? Que todo mundo fala, é bom na marcação, sabe sair jogando, tem um bom passe. Então é um jogador que tem grande potencial. O André ele tem apenas 21 anos, Gustavo. Então ainda tem muito que lapidar, tem muito que desenvolver ainda. Mesmo assim, já joga muita bola. Então daqui 4 anos pode estar um jogador ainda muito melhor do que já é hoje em dia. Opa! Desculpa. Sem querer. Acabou com a minha piada, eu vou pular depois, eu não vou pôr essa foto. Vai sim, segue. E o André, para mim, o Duqueiroz foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Realmente ele foi uma boa revelação do Corinthians, mas o André, na minha opinião, jogou muito mais bola do que o próprio Duqueiroz e merece estar nessa nossa lista, né, Gustavo? O André tem muito potencial. O André, eu vi alguns jogos assim, e é um jogador, né, como você falou, que une técnica, marcação, né, e força física também. Então, é um jogador ali que o próprio torcedor do Fluminense gosta bastante, né, um jogador que encaixou no time. É novo, então é um grande novo aí, um grande nome para estar na Copa de 2026, sem dúvidas. É um jogador que eu gostei muito de ver jogar aí durante essa temporada, né, do Fluminense, que foi muito bem, o Fernando Diniz, e um excelente volante, Caio, um excelente volante. Espero que tenha sequência também e que possa, né, ter oportunidade na seleção. A posição de volante da seleção também não é uma unanimidade, né? O Casemiro, acho que é o único que não sai de forma nenhuma, de forma alguma. Acho que o Casemiro acho que tem linha para queimar aí na seleção, pelo menos uns 2 aninhos aí. Então, a não ser que ele caia de rendimento, eu acho que o Casemiro ainda pode estar na Copa 2026, sabia disso? Ainda acho isso. Até achei... Não, até achei engraçado quando o Brasil foi eliminado, algum repórter, assim, acho que foi da Globo, fui perguntar pra ele, pô, é a sua última Copa? O Casemiro, pô, calma aí, pô, tenho 30 anos, pô. Os caras acham que o cara bateu no 30, acabou, né? Porra, calma aí, pô. O Fred eu acho que não volta nunca mais, né? Se Deus quiser. Mas, pô, você acha o Fred tão ruim assim? Eu acho que ele só tava na posição errada na hora do segundo gol, né? O que ele tava fazendo no lugar do Rafinha ali na ponta direita, né? Porque no Manchester o Fred joga muito, né? Tipo, ele vai muito bem lá. Igual o Fernandinho jogava no Manchester City, Exato, né? Exatamente. Excelente exemplo. É que o Fernandinho se esgotou, né? Ele fudeu a seleção em 2 Copas e aí não tem como. Aí foi demais. Foi o limite, assim. Mas enfim, o André, uma grande promessa. O outro volante, segundo volante, outra revelação também, só que dessa vez do Flamengo. E antes de mais nada, Gustavo, 2 jogadores do Fluminense, hein? Quem diria nessa lista aí de possíveis jogadores para a Copa de 2016? Mas, pô, o Fluminense revela jogador pra caralho. O Richarlison não foi revelado no Fluminense, mas ele surgiu no Fluminense. Vamos dizer que, moralmente, o Fluminense revelou ele. O Pedro, quem mais? Acho que só, né? Mas antigamente o Marcelo. Thiago Silva. Thiago Silva é Fluminense. Silva, Fluminense. O Gerson, enfim, o Gerson acabou não indo, mas um ano antes. Não, um ano antes o Gerson estava nas eliminatórias, né? E era um jogador extremamente cotado, 1 ou 2 anos antes, acho que 2. Enfim. Não, Nem se revela pra caralho. Revela muito. Tem o João Pedro, que tá na Premier League também, que é um jovem jogador que tem potencial. Enfim. Não sei que fim levou, né? Mas. Também não sei mais nada dele, mas lembro que ele foi vendido por uma bala.
Depois que terminou com a Mel Maia, sumiu das paradas. Aí agora só o Tubarão lá, agora é o brabo. Mas agora o segundo volante dessa seleção, Gustavo, é o João Gomes. Opa, peraí. Opa, calma aí, pô. O Gustavo quebrou minha piada. Tira. Desculpa, é a inteligência artificial do notebook. Eu falei João Gomes, acabou aparecendo. Esse aí é bonito, Caio? O cantor ou o volante? Não, o volante. Não. Não faz muito. O Caio é hétero pra caralho. O Caio, você é foda. Você achei bonito? Não, mas no TikTok as menininhas acham ele bonito. Meu estilo é mais Giroud. Você é um viadão, isso que você é. Tem um argentino que estão gostando também, a mulherada. Depou também faz um pouco do meu tipo. Mas enfim. Você gosta de pau, né? De pau. O João Gomes, Gustavo, também tem 21 anos, da mesma geração do André, cria da base flamenguista. E outro cara que jogou demais, né? Ele tá com uma tacinha pouco importante na mão dele aí na foto, a taça da Libertadores. O cara desbancou o Vidal, pô. Porra, era o que eu ia falar agora. Ele desbancou o Vidal, ele pôs o Vidal no banco de reservas. O Vidal chegou cheio. Ele bancou o Vidal, deixou o Vidal no banco, né? O Vidal chegou cheio de pompa, tal. Jogador craque, veio da Europa, seleção chilena, campeão da Copa América e o caralho. Opa, calma aí que o João Gomes está lá. E também, mesmas características do André. Boa marcação, boa saída de bola, um jogador forte também, muito jovem, né, Gustavo? Eu acho que o João Gomes, na minha opinião, o João Gomes ainda vai dar mais caldo no futebol do que o próprio André. Joga muita bola, concorda? Cara, eu hoje prefiro o André, porque eu acho que o André tem mais marcação do que o João Gomes. Eu acho que isso falta um pouco, assim, um volante para chegar duro. Mas eu concordo com você que o João Gomes tem muita qualidade. Não à toa ele é campeão do Flamengo aí como titular absoluto tão novo, né? Não sentiu a sombra, vamos dizer assim, do Vidal e colocou uma pulga atrás da orelha do Dorival. Pô, eu tenho o Vidal no banco, mas eu tenho um moleque aqui que tá jogando pra caralho, eu não posso tirar. Se você tira, é completamente injusto. Você tá colocando um cara pelo nome, né? E não pela regularidade do jogador que tá em campo, que é o João Gomes. Então, jogador muito bom. Espero que tenha que evolua ainda mais, né? Eu acho que ele não fica no Brasil muito tempo, cara. Eu acho que ele fica mais nessa temporada aí e ele vaza porque com certeza tem time olhando para ele aí, porque ele é muito bom de bola. Esses jogadores abaixo de 22, 23 anos são jogadores que eu acho também bem difícil ficar no futebol brasileiro por muito tempo. E o João Gomes, ele tem pelo contrário, os que tem 25, 26, porque para a Europa esses daí já são mais difíceis. Tava conversando outro dia sobre o Scarpa, né? O Scarpa, acho que ele já tem 28, 29 anos. Ele já não... É difícil, ele joga muita bola, mas ele não vai para um time de grande escalão da Europa. O caminho que ele fez, se ele quiser jogar num grande time da Europa, é o mais inteligente, assim. Ele, aceitou que, vou ter que jogar num time aqui de menor expressão. Se eu me destacar... Vai ter que comer a bola lá, para quem sabe. Não, mas eu já vi uns jogos dele lá e já vi que ele tá se impondo bastante ali como um cara que chama o jogo, e isso é bom, óbvio, ver um amistoso, 2. Mas é isso, isso é o que o cara tem que fazer. Agora, o jogador mais jovem, com certeza ele tem mais mercado na Europa. Né? Sem dúvida. Desculpa te cortar. Imagina, não tem problema algum. Estamos aqui para o debate. E exatamente, boa dupla de volantes, o meio-campista, o meia de criação foi difícil, hein, Gustavo? Eu pensei em pôr a Arrascaeta nessa seleção, mas eu lembro que é uma seleção brasileira. Mas quem dera, hein? Quem dera. Há tanto tempo aqui, Arrascaeta. Aí eu coloquei esse cara aí que não é tão jovem, Gustavo, tem 27 anos já de idade para a próxima Copa, terá 31, mas como estamos falando de jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, meu primeiro meia seria o Scarpa, mas o Scarpa foi se aventurar lá na Premier League. Sim. Então, Rafael Veiga, que é jogador do Verdão, todo mundo sabe,
formado nas categorias de base do Curitiba, mas ele viveu seu auge em 2021 no Palmeiras. Em 2022 caiu bastante o futebol dele, até pelas lesões que ele sofreu, tanto que foi o principal ano do Scarpa. O Scarpa se destacou quando o Rafael Veiga acabou caindo um pouco de produtividade. Mas o Veiga é um ótimo jogador, mas eu penso que tem que analisar ele um pouquinho mais em 2023 para ver se ele tem esse potencial, essa bola para chegar numa seleção brasileira. O que você acha, Gustavo? Eu concordo. Eu prefiro o Scarpa do que o Veiga. Eu acho que, até pela batida na bola do Scarpa, acho que esse é talvez o que mais diferencia os dois, né? Acho que o Scarpa tem muito mais recurso de passe mesmo, de cruzamento, né? Tanto na bola parada quanto com a bola rolando também. Então, eu ainda prefiro o Scarpa. Acho que o Veiga, em 2021, foi muito bem, né? Então, entraria ali naquela lista dos jogadores que, principalmente no ano passado, foram melhores. Que são Léo Ortiz, o Nino, né, também, mas apesar que o Nino foi muito bem essa temporada também, mas enfim. Mas o Veiga, como você falou, em 2022 sofreu com lesões, né, perdeu pênaltis em jogos decisivos aí, né, que é uma lembrança aí que para minha alegria é importante falar, mas enfim. Ele vai ter 31 anos na próxima Copa do Mundo. Eu acho que, cara, eu acho que o que pode ser determinante é esse ano, assim. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o primeiro ano depois da Copa do Mundo, depois que a seleção brasileira perde a Copa do Mundo, é um ano de reformulação. Então vai uma porrada de cara para a seleção. E aí o Veiga, principalmente que ele tem 27 anos, ele é um meio-campista, né? E a gente viu que a seleção faltou meio, né? Quando o Neymar saiu, a gente não teve criação, né? Até tinha ali o Everton Ribeiro no banco, que acabou não entrando, mas acho que esse ano é o ano dele voltar bem fisicamente, ter oportunidades na seleção. Acho que ele, começando o ano bem, ele pode ter oportunidades na seleção, e aí, se ele conseguir se encaixar ali com os caras, ele consegue dar prosseguimento, né? Então, acho que o Veiga é um bom nome, sim. Mas eu gostaria de ver Gustavo Scarpa, cara. Eu gostaria de ver Gustavo Scarpa. A gente acabou tirando aqui do vídeo porque jogadores do Brasileirão, né, que podem estar na Copa de 2026. Mas o Scarpa, eu acho que ele tem chance. Mesmo estando um pouco com idade um pouco mais avançada, acho que ele é um grande jogador. Tem bola, mostrou que tem bola para isso e ainda está na principal liga do planeta. Se exibir um bom futebol lá na Premier League, eu acho que ele carimba a possibilidade de ir para a seleção. Porque aqui no Brasil ainda tem aquela mística, né? O futebol é nivelado mais por baixo. Na Europa, se ele desempenhar o mesmo futebol que ele estava apresentando aqui no Brasil, a porta com certeza vai se abrir para ele, mas eu acredito que é muito mais complicado ele desempenhar o futebol que ele estava desempenhando aqui no Palmeiras, porque a equipe lá é muito fraca, tá na zona de rebaixamento. Mas, enfim, existe a possibilidade. E falando em jovens, Gustavo, a gente está falando de jogadores mais experientes. Agora, o trio de ataque, eu fiz uma escalação aqui, um 4-3-3. E o primeiro nome desse ataque é nada mais, nada menos que ele, né? O Gabriel Menino? Gabriel Menino, que tá ali ao fundo. Esse não vai nunca mais. Depois Luan? É o Luan ali? É o Luan. Não, o Luan os dois vão. Esse é o meio aí você ignora. Quem é esse cara, né? 16 anos apenas, Gustavo, o Endrick, ele é o nome mais falado, né, das jovens revelações do futebol brasileiro, então não tinha nem como deixar ele fora dessa lista. Eu vou ser um advogado um pouquinho do diabo, já eu vou falar. Eu não gosto de pôr tanta expectativa ainda nele, mas enfim. Eu gosto. Vamos falar sobre os fatos, né? Ele foi um baita de um destaque nas categorias de base do Palmeiras e profissionalmente ele atuou em apenas 7 partidas e tem 3 gols marcados. É uma boa média. E recentemente foi confirmada a venda do Endrick para o futebol espanhol. Foi vendido para o Real Madrid por 407 milhões de reais, Gustavo. Tá ruim? Porém, ele só poderá atuar no futebol espanhol lá no meio de 2024, quando ele vai fazer 18 anos. Então, dá ainda para colocar ele na lista dos jogadores que estão no futebol brasileiro.
2 pontos que eu coloco, Gustavo. Daqui 4 anos, ele terá apenas 20 anos. Será que ele vai estar pronto para disputar uma Copa do Mundo? Será que ele vai ter a cabeça para chegar na Copa e desempenhar um bom papel, assim como fez o Mbappé em 2018? O tempo dirá. Eu espero que sim, tá? E eu acho que ele atuou muito pouco no profissional também. Eu acho que estão dando muita moral para ele. Ele merece pelo que ele fez na base, mas eu acho que estão falando muito, estão dando muita moral. A minha camiseta aqui pode até me entregar um pouquinho, mas não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra. Eu acho que é muito pouco pelo profissional para falar, é um craque, é um gênio da bola. Eu acho que a gente precisa ver um pouco mais, e 2023 é o ano, né, Gustavo? Isso é óbvio que, porra, ele não mostrou muita coisa pro profissional, isso é óbvio. Mas ele é diferente, porra. Ele é diferente, assim, se você vê os jogos da base, até os jogos que ele atuou no profissional, é óbvio que a base profissional parece que é outro esporte, né? A gente tem alguns exemplos de alguns jogadores que na base eram reis e no profissional não renderam. Mas eu acho que o Henrique é diferente, assim. Eu acho que, pelos jogos que eu vi, eu acho que ele é um jogador que tem muita explosão. Se dá pra ver aí nessa foto que ele tá segurando o troféu, que ele tem força física. Eu com 16 anos era franzino, pô. Eu com 19 sou franzino. Eu com 16 era um palito, pô. O moleque com 16 anos é um monstro. Tá? Você vê a força física do moleque. aí é foda, porque você falou pra não se empolgar, mas eu vou dar um exemplo. Ele lembra muito o Pelé no quesito físico. No quesito físico, se você pega o Pelé jovem, eram jogadores atletas, né? Então, acho que o Endrick é uma grande esperança, assim, para a seleção, velho. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil, por quê? Porque ele vai ficar 2 anos aqui no Palmeiras, né? Ele não pode ir para a Europa antes disso. E a gente sabe que tem, como você falou, aquela mística de que o futebol brasileiro é inferior e tudo mais. Tá. Aí ele vai faltando 1 ano e meio para a Copa do Mundo, né? Se eu não me engano. 1 ano e meio? Ou 1 ano? 2 anos. Se ele for no meio de 2024, vai faltar 2 anos. 2 anos, desculpa. É porque eu Por tô com a Copa em dezembro. 2 anos. E aí ele vai ter 2 anos. Provavelmente ele não vai, a não ser que ele vá muito bem aqui no Palmeiras, tá? O Real Madrid. Se fizer 25 gols nessa temporada, ele vai para a seleção. Vão dar oportunidade para ele. Vai. Cara, mas sabe o que é? Eu acho difícil, porque a seleção, ela tem muito atacante. E ele é muito novo, assim. Eu acho difícil ele jogando O Gabigol não foi pra seleção, pô. Eu não acho que o Gabigol tinha que ir. Eu não acho que o Gabigol era... De todos os atacantes, eu não tiraria um pra colocar o Gabigol. Eu também. Mas, pô, o Gabigol não foi pra seleção, pô. Ele faz gol pra caralho. Ele não foi. É muito difícil, assim. A seleção tem muito atacante. E o que você falou, ele é muito novo. Então, vamos dizer assim, eu acho que o Endrick é muito mais para a Copa de 2030 do que para a Copa de 2026. Mas eu espero que ele seja esse fenômeno que me parece ser e que ele em 2026 seja um grandiosíssimo jogador, assim. Mas eu acho difícil, não porque ele não tem a capacidade, mas pelos ciclos, porque ele vai para o Real Madrid no meio do processo, né, para a Copa do Mundo. E aí dificilmente o Real Madrid coloca alguém para jogar. O Real Madrid, geralmente eles contratam os caras aqui muito novo, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, eles mandam para o Real Madrid B, né? Eles mandam para o Real Castilha. E aí o cara se destaca lá, aí ele vai pro profissional. Aí ele fica um tempo no banco. Se ele vai muito bem, ele vira titular. Foi assim com o Vinícius Júnior, foi assim com o Rodrigo. E assim com a grande parte dos jogadores. Casemiro foi pro Porto primeiro. Enfim, ele chegou no Real Madrid. O Militão também não chegou bem. Então o Real Madrid ele demora um pouco para colocar os caras para jogar. E aí o Endrick chegando lá com 18 anos, eu acho um pouco difícil. A não ser que ele seja fenômeno, muito fenômeno, que ele vá muito bem, que ele se destaque muito, que ele não pipoque, aí ele entra, tá ligado? Então, mas eu espero que dê tudo certo, que ele esteja na Copa de 2026. Não precisa nem ser titular, mas como uma opção, né? Ele tem que ser o que o Neymar foi aqui para o futebol brasileiro quando ele atuou aqui.
E para ele chegar já com uma cadeira, entre aspas, cativa no Real Madrid, para não precisar passar por todo esse processo. Não, o próprio Neymar, pô, o pessoal que falava, o Neymar vai ser banco do Pedro. Pô, tá de brincadeira, pô. Não vai, mas... Eu acho que para 2020 também, 2026, 2020, ó, acho que para 2026 é muito cedo, porque ele vai ter apenas 20 anos de idade, acho que, enfim. E eu acho que nesses 2 anos aqui no Palmeiras, Gustavo, vai ter aquilo. Será que o cara vai entrar forte numa dividida? O cara vai pensar em milhão de vezes. Eu acho que vai. Eu tenho minhas dúvidas. Não estou dizendo nem que é maldade do cara, que é falta de caráter. Eu acho que é até subliminar. Enfim, eu não... Vamos ver. Cara, mas ele tem 16 anos, assim. Pô, um moleque de 16 anos, eu acho que ele quer jogar e ele quer mostrar trabalho, assim. Eu acho que isso que você falou, ele não mostrou muita coisa, vamos com calma, não sei o quê. Ele quer acabar com isso, velho. Ele quer aniquilar com isso, assim. Eu acho que ele quer mostrar muito serviço, né? E aí você falou da idade, de 20 anos. Eu tava ouvindo, não, podcast, ouvindo, do Charla Podcast, até dar os créditos, que era com o Tino Marcos. Ele falou que, porra, em 98, né, ele tava ali cobrindo a seleção, pô, o Ronaldo era muito novo. Quando o Romário fica de fora da Copa e os caras jogam toda a responsabilidade em cima dele, claro que não vai acontecer isso com o Endrick, é uma coisa completamente... É uma situação completamente diferente, assim. Mas o Romário sentiu, né? O Ronaldo sentiu. O Ronaldo com 21 anos ou 20 anos, sendo craque, já sendo o melhor do mundo, ele sentiu, velho. Ele, porra. Então, Copa do Mundo é difícil, assim. O cara chegar muito novo. A gente vê o Rodrigo. O Rodrigo decidiu Champions. O Rodrigo não sei o quê. Porra, velho. O Rodrigo foi bater o pênalti triste, tá ligado? Ele não passou toda a confiança do mundo pro brasileiro. Tava com medo estampado na cara dele. Pô. Mas é isso. Espero que o Henrique seja um grande jogador, mas eu crio muito mais expectativa para ele, se ele seguir, obviamente, essa sequência, para 2030, não para 2026, porque em 2030 é a idade. Assim como o Neymar em 2010 não foi em 14. Foi em 14, isso. Mas em 2010 ele tinha 17 também, né? Neymar? Sim. Tinha 17. Tinha 17. 18, alguma coisa, enfim. Neymar de 92, ele tinha 18. Ele tinha 18. Caralho, o cara sabe o ano do Neymar. Mas o Neymar era fenômeno, né? O Neymar era fora da curva e o Dunga levou o grafite, pô. Vai tomar no cu. Vamos falar de outro atacante bom de bola também, Gustavo. Esse aí, ó, tá em choque. Vitor Roque, tem apenas 17 anos, atacante do Furacão, mas ele foi da base cruzeirense, atuou em algumas partidas profissionais pelo Cruzeiro, fez boas partidas pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro, que estava quebrado, o Atlético Paranaense foi lá e conseguiu contratar o Vitor Roque. E ele mostrou muito potencial no Atlético Paranaense, fez belos gols, joga ali pela ponta esquerda do ataque também, muito veloz, obviamente, jovem jogador. Mas ele oscilou muito nessa temporada, Gustavo. Ele ficou algumas partidas como titular, outras como reserva, mas no fim das contas, em 36 partidas, ele marcou 7 gols e deu 3 assistências. Muito jovem também, 17 anos, mas mostra muito potencial, né, Gustavo? É um jogador aí que pode dar bons frutos para a seleção brasileira. Ele não foi tão regular quanto eu esperava. É que era engraçado, porque eu não vi todos os jogos do Atlético Paranaense na temporada, obviamente. Mas, porra, toda vez que eu via, o Vitor Roque tava jogando muito, assim. Então, para mim, ele é um cara que sempre é aquele jogador que busca fazer alguma coisa diferente, né? Busca tentar uma jogada ou outra. Ele fez aquele gol na semifinal da Libertadores, quartas de final, né? Semifinal foi com o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Foi nas quartas de final. Foi o Pablo. Isso. Ele fez aquele gol nas quartas de final, no finalzinho, que foi muito mais na garra e na vontade. Aquilo levou ele, né? A estrela dele muito mais. Mas, assim, eu acho que ele é um grande jogador, pelo que eu vi, obviamente. Eu acho que assim como o Henrique é um jogador que tem explosão, força física também, esses moleques de 17 anos, parece que, porra,
Tá treinando desde os 5 anos de idade, na academia, doideira. Mas realmente, se você olhar os números, ele não foi tão brilhante assim, mas esteve na hora certa, nos momentos certos, né, cara? Exato, tem muito potencial, mas ainda, pela pouca idade, ainda tem muito que evoluir, mas tenho certeza que vai dar bons frutos. É o que você falou, é um jogador diferente, que tenta uma jogada diferente, tenta ser mais agudo pelo lado do campo, mas Sim. aquele lado esquerdo tem um Vinícius Júnior, que daqui 4 anos eu acredito que vai estar numa fase bem melhor do que ele está atualmente, mesmo vivendo já boa fase nessa Copa. Então ele pode ter dificuldades, mas pode estar no radar da seleção brasileira. E esse cara, Gustavo, o último jogador que eu vou colocar aqui na nossa seleção de jogadores do futebol brasileiro que tem um potencial para 2026, esse eu acho que foi muito regular e tem aquele faro de artilheiro, é o Marcos Leonardo, atacante do Santos. Tem o goleiro, né, que é o João Paulo, e o Marcos Leonardo, apenas 19 anos, formado nas categorias de base do Peixe, cria da Vila. Ele é centroavante e nesse ano de 2022, principalmente, ele teve um grande destaque. 57 jogos, 21 gols marcados e ele se torna uma das grandes promessas ali como um camisa 9, um centroavante, né, mesmo, atacante raiz. Ele já foi convocado e é convocado frequentemente para seleções de base e, óbvio, já gera interesse em equipes da Europa e da seleção brasileira, que, óbvio, observa ele nas categorias de base e no profissional ele vem fazendo muito sucesso pelo Santos. Eu acho ele um grande centroavante, Gustavo, também é um nome que para 2026 eu acho que pode chegar forte aí para essa Copa do Mundo. Eu acho que dos dois que a gente citou anterior, dos três, né, do trio de ataque, acho que ele é o que mais pode estar, até porque é um pouco mais velho, né, já é o principal jogador do Santos hoje, o Marcos Leonardo, foi muito bem nessa temporada, é um grande centroavante, uma opção aí, como você falou, para ser o camisa 9 da seleção, e eu também espero que ele esteja na Copa de 2022. 2026, desculpa, 2022 não vai dar mais. Eu acho que desses três aí, cara, que a gente citou, não vão os três, tá ligado? Eu acho que não vão os três, não tem espaço para ir os três, até porque, como eu falei anteriormente, os jogadores que jogam na frente da seleção brasileira são muito mais jovens, então é muito mais provável que repetiremos as opções de ataque que a gente teve na Copa de 2026. Vamos ver, por exemplo, até os caras que ficaram no banco, né? O Martinelli, o Antony. Pô, será que esses caras já não serão protagonistas maiores na Europa? Então já fica um pouco mais difícil. Mas o Pedro, eu não coloquei o Pedro nessa lista porque ele já foi para a Copa, então eu queria colocar jogadores que não atuaram pela seleção. Excelente, excelente. O Pedro, então, assim, acho que o Marcos Leonardo, só para finalizar falando dele, assim, né, para não deixar ele de lado aqui, fazer meu comentário além. Mas o Marcos Leonardo, ele se mostrou que é um atacante que tem muita atitude, né, Caio? Eu acho que isso é legal, assim, até na foto até reflete um pouco do que é um jogador que, pô, ele corre atrás da bola, ele vai, chama a responsabilidade. Jogou num time do Santos, que é um time, né, médio para fraco hoje, né, no futebol brasileiro, mas sem dúvidas ele conseguiu contribuir bastante aí para o time do Santos com os seus gols. E acho que é um grande jogador também, que evoluindo aí tem tudo para estar na próxima Copa. E daria um bom time, hein, Gustavo? Estou observando aqui a seleção que a gente fez, ó. Imagina o São Paulo, você acorda amanhã, o São Paulo tá com esse time para disputar o Paulista. Aí fudeu, aí todo mundo ia ser uma merda, porque todo mundo que vem pro São Paulo desaprende a correr, a andar, o Marcos Leonardo ia tropeçar na perna, o João Paulo ia passar gasolina na luva, fudeu. João Paulo, Kelvin, Nino, Léo Ortiz, Arana, na meiuca André, João Gomes e Veiga, e o trio de ataque Hendrick, Vitor Roque e Marcos Leonardo. Pô, belo time, hein? Seria um belo time. Não, aqui no já futebol. temos aí o time das Olimpíadas 2024, né? Exatamente. Aliás, não, a galera mais velha. Não, tem mais. Puta, tem mais jogador acima de 23 anos, mas alguns jogadores aqui podem estar nas Olimpíadas aqui. O Kelvin,
o André, o João Gomes, o Endrick muito provável estará nessa seleção, o Vitor Roque e o Marcos Leonardo são jogadores que podem estar. Tem algum jogador, Gustavo, que você lembrou, que a gente fazendo o vídeo aqui, você lembrou de algum que poderia estar? Eu confesso que eu não lembrei, mas tem algum que você acha que pode estar na Copa, que está aqui no Brasil? Cara, não. Não, acho que não tem nenhum diferente assim que eu possa colocar. E treinador, tem algum? Fernando Diniz. Tá falando sério? Tô falando sério, cara. Por quê? Olha, eu acharia uma loucura, mas também alguns anos atrás contrataram o Dunga, né? E o Dunga nunca tinha feito nenhum trabalho. Então, o Diniz já fez um trabalho, pô. E vamos dizer que o Diniz ele vai ter um ano ali para tentar mostrar um trabalho. 2023 ele vai fazer. Certo que os caras. Ó, vamos te dar uma chance aqui. Acho que sim. Mas é esse ano. Se for uma bosta. Como foi com o Mano Menezes, com caras que passaram e não deram certo, eles dispensaram. Porque não vai vir ninguém da Europa agora. Eu acho muito difícil. Então. É mesmo? Por quê, velho? Falam muito bem do Rogério Ceni. Falam que ele é estudioso, igual o Diniz, que ele manja muito de tática, mas eu acho que o Rogério Ceni, ele, para gerir grupo, é uma merda. Então, imagina, puta, seleção cheio de perna. Vamos combinar, são grandes jogadores, mas deve ser uma perna, um estrelismo desgraçado. Aí acho que não ia dar certo, não. Acho que o Diniz, nesse ponto, ele é mais boleirão. Acho que daria mais liga. E aí, só que aí não pode também o Diniz mandar alguém tomar no cu na beira do campo e todo mundo ficar putinho, né? Porque se ele é boleirão, ele manda. O Muricy mandava os caras tomar no cu, todo mundo achava lindo. Aí o Diniz não pode. Perninha. Não, na do Tietchan ele perdeu a mão, né? Mas. Perdeu. Falam que ele perde a mão, falam que ele é embaçado também disso aí. É foda. Mas o Muricy xinga os caras em jogo festivo que ele tá de treinador. Pô. O Pabon quebrou. Bordão, Pabon. Bordão. Quebrou o nariz. Tomar no cu, cara. Mas é isso, eu também não tenho outros nomes para colocar. Falei do treinador como tá em aberto ainda. Eu achei que você teria algum nome. Por que você acha que é difícil ver um europeu? Porque os nomes que citaram, primeiro o Guardiola, né? O Guardiola quer ganhar 11 milhões por mês de reais. Você acha que o problema é dinheiro? Você acha que para a CBF o problema é dinheiro? Não acho que seja, mas 11 milhões eu acho que já se torna um problema. Eu acho que a CBF não tem 11 milhões para bancar por mês também não, pro cara. Eu acho que tem, mas, pô, vai tomar no cu, entendeu? É um afronte. Tem um do Real Madrid que me fugiu o nome dele, que fuma charuto. Qual o nome do treinador do Real Madrid, caralho? Caralho, é famoso. Ancelotti. Grande campeão. Ele falou que tem que esperar até o meio do ano, que é quando encerra o contrato dele com a... Isso são informações, tá? Eu não tô cravando aqui. As informações dizem que o Ancelotti, ele queria esperar os 6 meses para encerrar o contrato para negociar com a CBF. Eu acho que a CBF não está disposta a esperar e ainda esperar e ter a chance dele não vir. Então é um risco. E eu acho que não tem outro nome. Não pode perder 6 meses de trabalho, né? O Abel Ferreira seria um bom nome, Gustavo. Eu acho que ele seria um nome bem interessante para a seleção brasileira, inclusive. Eu acho que ele é uma unanimidade, assim como foi o Tite quando ele foi para a seleção em 2016. Pode crer, cara. Concordo com você. Porque é o treinador que é o mais campeão aqui no Brasil até agora, assim como o Tite era em 2016. Acho que é isso, concordo. Se não vier... que pode, só faltou o Mundial. O Tite tinha esse título a mais ainda que o Abel Ferreira. Sim. Mas o Abel Ferreira, óbvio, vem mostrando um excelente trabalho, seria o primeiro gringo na seleção brasileira. O Abel Ferreira aparentemente impõe um respeito dentro do vestiário. Não sei como seriam com jogadores do patamar da seleção brasileira, mas seria um nome interessante a se analisar. Você acha que o Tite alisa demais os caras? Não acho que alisa,
Mas eu também não acho que ele também é... Eu acho que é alívio, velho. Eu acho que ele não Parece é um que, porra. mas ele também não é o amigão dos caras, sabe? Eu acho que ele não dá nem tanta liberdade, mas ele também não é o cara que dá a porrada. Eu acho que ele dá a porrada quando acontece algo extremo. A gente ouve nos podcasts que ele esculhambou o Pato. Mas, pô, também. Ali, Porra. ali o Papa aí esculhambar o Pato. O cara Então, mais eu acho que pacífico do mundo. ele é muito na base da conversa, que eu acho que funciona para muita gente, mas tem gente também que não funciona dessa forma. Eu não estou Pô, falando da forma exatamente. literal. É muito antes. Senta aqui, vamos conversar. Eu não estou falando da maneira literal, mas tem gente que só entende na porrada. Tem gente que só entende no berro, no grito, no tapa na mesa. São perfis. Talvez falta esse tato no Tite. Eu acho que ele acha que todo mundo tem que sentar, conversar, enfim. E eu acho que não é todo mundo que funciona dessa forma. Não é todo mundo que funciona igual. Mas eu acho ele um grande treinador. Eu acho que o Tite também, pós-seleção, qualquer time que ele for, eu acho que ele vai dar muito certo. Mas o Abel Ferreira é o nome do momento, pelo menos no futebol brasileiro, Gustavo. É isso, concordo plenamente. A gente está vendo aí os medalhões, os ex-campeões, né, pela seleção brasileira. O Rivaldo, principalmente, postou que, pô, é uma falta de respeito se cogitar treinador estrangeiro. Mimimi do Ô, caralho. Rivaldo, a gente tá com treinador brasileiro tem 20 anos. Ganhamos o quê, velho? Exato, exatamente. Tem, enfim. E o Brasil eu tô Você acha fazendo. que a nacionalidade é determinante? Porra, velho. Eu tô fazendo um estudo, Gustavo. No dia de Natal, a gente vai postar um vídeo aqui no canal falando sobre as seleções que passaram para os mata-matas no século XXI. Sabe qual foi a única seleção que passou em todos os mata-matas da Não. Copa do Mundo, que chegou nas oitavas de final? Não entendi. Qual que é o ponto? Os Tem, mata-matas? desde 2002, né, início do século XXI, eu peguei todas as seleções que passaram para as oitavas de final, passaram da fase de Entendi. grupos. Sabe, Brasil. a única seleção que passou para a fase de mata-mata em todas as Copas do século XXI foi a seleção brasileira. Não quer dizer muita coisa, porque a seleção brasileira ganhou apenas uma Copa no século XXI. Sim. Mas é um dado interessante. Você vê que a seleção Sim. sempre está brigando. Tem grandes seleções que não tem esse número. Então Sim. falta alguma coisa. Alemanha e Itália que ganharam Copa. Falta algo nesse momento decisivo, entendeu? Eu tô vendo esses boa números. Observação. Você pensa assim, pô, a seleção ela consegue chegar, mas parece que no momento crucial tá faltando algum detalhe. Não sei se é psicológico, o que tá acontecendo? Eu acho que é psicológico. Só uma coisa, assim, eu acho que essa parada de a gente sempre cai para europeu porque europeu é melhor. É pura coincidência. Óbvio que europeu é melhor, mas a gente poderia cair para uma Argentina, a gente poderia cair para uma Colômbia em 2014. Eu acho que é pura coincidência, até porque a seleção brasileira, todo mundo joga na Europa, porra. Todo mundo. Quem que não joga na Europa que tava ali contra a Croácia? Porra, todo mundo joga na Europa, só o Pedro. Titular nenhum. Ali. Só Titular o Pedro que entrou. Exato. Então eu acho que é pura coincidência. Eu acho que é muito mais psicológico. Porque se você pegar os momentos da parada, e aí tem uma questão de eu acho que o ponto não é que europeus são melhores. Eu acho que o ponto é a gente está tão acostumado a impor o jogo aqui. Eu até vi o Denilson Show falando isso também, para não falar que é uma tese 100% minha. A gente está tão acostumado a gente impor o jogo aqui na América do Sul, que a gente pega o Venezuela, a gente tem que impor o jogo, a gente pega o Equador, a gente impõe o jogo. Até contra a Argentina e o Uruguai, a gente impõe o jogo, acho que contra a Argentina é mais equilibrado. Que quando a gente pega uma seleção que nos ataque minimamente, a gente se complica, assim. Só para ter de exemplo, você falou da Bélgica e da Croácia, que foram seleções que eliminaram a gente. Eu tô com isso na ponta da memória aqui, porque eu escrevi hoje isso aí. A Bélgica e a Croácia
chegou nessas fases decisivas de Copa no século XXI em 2 oportunidades. O Brasil chegou em 6. Então, se a gente for ver história, retrospecto, que não vale muita coisa, é só por curiosidade mesmo. A seleção da Bélgica e da Croácia não tem relevância alguma perto da seleção brasileira. Zero. Então, é algum detalhe aí que tá travando a seleção brasileira nessa fase decisiva de Copa. Mas, enfim. Só uma análise, assim, falando das últimas, né, que eu falei que eu achava que era psicológico. Se você pegar os momentos das eliminações, sempre tem uma coisinha ou outra, assim. Acho que essa última que meio que não deu para entender. Mas também deu para entender que a gente não estava preparado para uma prorrogação, para uma disputa por pênalti. Psicologicamente. Né? Psicologicamente. Mas em 2006, muito se fala que não teve comprometimento, que era tudo oba-oba, era tudo festa. E principais jogadores, né, que era o Ronaldinho e o Adriano, estava chegando ali final de temporada, cansado, enfim. Não teve cabeça. 2010 teve uma expulsão que eu acho que foi crucial para aquela derrota de 2010. Tem gente que fala, não pode culpar um jogador, mas eu acho que fez muita diferença perder um jogador no. A expulsão foi com. O placar estava quanto? 1-1, né? Estava 2-1, se eu não me engano. Tinha acabado. Mas. Tinha fechado o placar. Mas. Tinha muito tempo de jogo. Mas o que eu me lembro, né? Eu era muito criança, assim. Mas. E até hoje se fala que a seleção sentiu o primeiro gol. Não foi o segundo, foi o primeiro. Primeiro tempo a seleção não jogou pra caralho. Foi, eu lembro. Então, pô, tomou um gol lá da Holanda na cagada, não teve aquela. Calma aí, pô. Vamos. Sim. Psicológico. 2014, perdemos Neymar. Filipão. Com todo respeito ao Filipão, mas. Cagou na escalação. Tirando 2002, a Copa que a seleção apresentou o melhor futebol que eu vi é 2010 e 2022. Sim. 18, o melhor time. 18 entra ali também com 2006. 2006 tinha uma puta seleção, mas tava nesse oba-oba mesmo, realmente. Né? É isso, cara. É isso. Acho que é cabeça, é psicológico, é foco. Foco. Comprometimento. Mas é isso, rapaziada. Curtiram nossa seleção de jogadores que estão no Brasil, que podem estar na Copa de 2026? Comente aqui se você tem alguma alteração, se você coloca algum jogador. Não vale o Gustavo Mosquito, tá bom? Tirando o Gustavo Mosquito, qual jogador você colocaria aqui nessa nossa escalação? Tá certo, Gustavo? Até a próxima, meu irmão. Tamo junto. É isso, tamo junto. Se inscrevam no canal aí, obviamente, ativem as notificações. Bom fim de ano a todos vocês e vamos aí para mais uma preparação para a Copa do Mundo, né, cara? Vamos de novo, começar mais um ciclo aí de 4 anos até a próxima. Ai, calma, você ainda tem que sofrer muito com São Paulo até chegar tem. Relaxa. O Wellington Rato vem aí, Léo Pelé foi-se embora, tem novidade aí. Só alegria, hein? Só alegria. Semana que vem tem os vídeos falando sobre as transferências aí das equipes paulistas. Grande abraço, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.